Às vezes, o que você precisa é arriscar tudo. Começa mais um episódio do Empreendedoras em Foco e a frase de destaque é da jogadora de futebol Megan Rapinoe, conhecida por sua performance marcante dentro e fora de campo, nos Estados Unidos, e pela luta por igualdade de salários. Essa frase fala sobre coragem, algo bastante presente hoje nesse programa que é uma parceria da Rádio 107 e do Sicredi. Lembrando que para cada momento do seu negócio você encontra a solução ideal no Sicredi. Cartão empresarial, boletos, máquina de cartões e um atendimento especializado. Eu te convido a conhecer comigo a doce história da Maria Elizabeth, que, influenciada por uma amiga, voltou a estudar e desse movimento criou um negócio de sucesso que já tem mais de 20 anos, a Delicatos Chocolateria Artesanal. Maria, uma honra receber você aqui, estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui, contando um pouco da minha história. Bom, a primeira pergunta que eu quero fazer é, depois de 20 anos de empresa, você continua consumindo chocolate? Continuo consumindo chocolate todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Às vezes a gente não abre uma barra, um bombom, né, pra comer na hora, mas tá toda hora lá beliscando, né? Enquanto o pessoal faz, a gente tá lá. Deve ser difícil provando. Resistir, né? Tá confesso ali. Que não é fácil. Inclusive, queria já aproveitar e agradecer que nós ganhamos, né, uma caixinha linda aqui. Depois vamos dividir entre a equipe para tá bom, celebrar. Então espero que gostem. Com certeza, a gente já conhece, já gosta. E aí, vamos começar do começo, Maria. Tu tem uma história muito bacana do início da empresa. E aí, que você voltou a estudar, né, influenciada por uma amiga. Isso. Começou a fazer o técnico em administração. E daí surgiu o negócio que hoje é a Delicatos, né? Que naquele momento era um projeto. Como é que foi essa história? Essa história, eu digo que foi muito bacana e muito desafiadora também. Porque quando essa minha amiga apresentou, ela estava numa turma anterior, e ela falou, vai lá, Maria, faz, tu vai ver que legal que é, porque os anteriores também faziam esse projeto. Então, nós estávamos na segunda edição desse técnico em administração. Tinha acontecido um antes, o nosso era o segundo, e aí depois teve um terceiro e encerrou. E falei, mas, né, começar assim, fazia muito tempo que eu estava fora da escola, já há uns 14 anos, que eu tinha concluído o segundo grau e não tinha mais feito nada. Mas, enfim, eu fui. Falei, não, vou me inscrever e vou, né? Sei que vai ser desafiador, mas, né, principalmente as mulheres gostam de se desafiar, né? Elas vão até o limite. E então que começou, e nesse curso oferecia então a oportunidade de fazer esse projeto dentro da escola, e foi que a gente tinha que levantar opções, ideias, né, do que fazer, e a ideia de fazer bombons foi minha, eu levei para a escola à noite que precisava, e amadurecemos, e a partir daí a gente começou a buscar como que nós íamos fazer isso? A gente não tinha noção nenhuma de como se manipulava chocolate. E fomos em busca de pessoas que pudessem nos auxiliar, nos ensinar. E aí teve o dia que a gente comprou matéria-prima e produziu os primeiros bombons. E como é que tu chegou nesse modelo assim de negócio? Por que tu escolheu o chocolate? Tu já empreendia antes? Como é que foi? Não, eu nunca empreendi e também nunca tinha... anos atrás, bem antes disso, eu tinha trabalhado numa panificadora como confeiteira. Mas nada me remetia a isso, não foi isso que me motivou. Como tinha que cada aluno apresentar algo para fazer, eu pensei, talvez algo de culinária, alguma coisa que seja fácil de vender, né? A gente produz, já vende, na cidade não tinha, né? Que foi levantado muita coisa que não tinha no momento. Então eu falei, talvez... né, fazer algo de chocolate seja interessante. Vamos fazer bombons que a gente consegue vender durante o dia, e aí produz as noites que eram liberadas pra gente produzir, e aí a partir daí virou quase que vício. Foi meio que na demanda, né, Maria? Vocês pensaram numa demanda que existia, que é o consumo do chocolate. Exatamente. Eu acho muito difícil alguém não gostar, né? Porque na época, vocês lembram, tinha muitas indústrias de chocolate na cidade, né? O chocolate mais, como é que eu vou dizer, mais popular, né? Não tinha algo mais sofisticado para oferecer para a população.
E aí também foi uma coisa que nos levou a pensar que poderia estar no caminho certo. A gente fala bastante aqui, né, Maria, de a gente se cercar de pessoas que nos incentivem, né, e de a gente ter essa união entre mulheres, e na tua história teve essa amiga, né, que Exatamente, e essa minha amiga que me motivou, hoje ela é empreendedora também, ela fez o curso, demorou um pouco mais para ela e o esposo dela empreenderem, e hoje a empresa dela também é uma empresa de sucesso aqui na nossa cidade. Que bacana, né? E aí vocês consomem uma da outra e trocam as figurinhas. Exatamente. Tu comentou, né, Maria, que vocês começaram sem experiência alguma, né? Foram buscar daí, procurar pessoas que tinham essa experiência na produção, principalmente. Mas hoje, fazendo a gestão dessa empresa, que tem 20 anos, onde é que tu costuma buscar as informações ou as qualificações que tu vai sentindo, assim, que precisa... Isso. Lá no início, não tinha muita informação, né? A internet não era de acesso tão fácil e não tinha o que a gente buscava, né? Na época, o que tu mais conseguia era no Google e olha lá ainda, receitas, enfim. A gente teve pessoas parceiras que nos ajudaram, o pessoal da Emater, uma outra senhora que veio morar para cá e na cidade onde ela morava, ela produzia bombons. Então ela ensinou nós a fazer os bombons com frutas e no passar do tempo, as empresas que fornecem matéria-prima para nós, eles forneciam os técnicos que vinham, se deslocavam até a empresa, ficavam um dia, 2, nos passando passo a passo, né? E depois no decorrer do tempo a gente foi mudando, introduzindo uma matéria-prima de melhor qualidade, então precisava também técnicas, maneiras para manipular esse chocolate. E foi através daí. E hoje o acesso é mais fácil, né? Existem cursos online, a gente está sempre buscando, né, se aperfeiçoar e buscando se qualificar dentro do mercado de chocolate. E dentro da gestão, assim, tu tem dificuldade em alguma área? Como é que tu faz para buscar mais conhecimento para te ajudar, né? Porque são muitas áreas dentro de uma empresa, né? E uma indústria ainda mais, né? Exatamente. Quando é uma empresa pequena, uma empresa familiar, geralmente o dono ou a dona faz tudo, né? Faz toda a gestão. Compra, vende, faz os cálculos, faz tudo. Também, eu confesso que foi uma dificuldade muito grande no início, porque há 11 anos eu tive um sócio que caminhou junto comigo e que ele que fazia toda essa parte de custos. E aí quando ele se desligou da empresa, eu falei, e agora? O que eu faço? Como que eu vou fazer? E até tem um fato curioso que um dia eu estava lá, né, eu tinha que organizar os custos da Páscoa e eu liguei para ele e disse, olha, tu não quer vir fazer os custos para mim? Eu tô perdida aqui. Ele falou, não, vai Maria que tu consegue. Tu será capaz. Vai em frente que tu vai conseguir fazer, vai com calma. E eu falei, não, isso aqui tá nas minhas mãos e eu tenho que dar um jeito, né? Falei, não tinha dinheiro na época para contratar alguém que fizesse. Falei, vou lá, vou me desafiar mais uma vez. E foi a partir daí que eu elaborei uma planilha, fui fazendo, né? Hoje eu tenho planilhas pagas, né? Tenho cursos que me auxiliam na elaboração de custos, porque como a gente vende no atacado e no varejo, a gente precisa trabalhar com 2 preços, né? Então, às vezes falta só confiança mesmo, né? Exatamente. Porque, por exemplo, hoje, né, 20 anos de experiência, já passou por altos e baixos, provavelmente, assim, e até uma curiosidade, assim, queria entender desse mercado do chocolate. Existe momento que as pessoas consomem menos, ele é considerado um supérfluo, ou nos momentos de crise, assim, as pessoas consomem até mais, porque... Não, e a gente já passou por isso também, já enfrentou a crise do chocolate. Geralmente, quando a economia do país está ruim, né, que as pessoas estão com um pouco poder aquisitivo, elas param de comprar o supérfluo e compram os produtos de primeira necessidade. O chocolate não está incluso na cesta básica. Então, aí a gente sofre também. A gente já sentiu isso anos atrás, muito, né? Já sentiu, sim, o recuo nas vendas. E aí vai se reinventando Vai se reinventando, vai tentando, naquele período, enxugar, criar produtos com pesos menores, enfim, né? Criar outras alternativas. Teve uma frase de um vídeo teu que eu assisti, Maria, que me chamou a atenção, assim, que você fala que vocês demoraram um pouquinho mais para chegar onde queriam, né? E eu acho que o caminho de empreender é exatamente esse, assim.
nunca vai ter um cenário ideal, muitas vezes, acho que na maioria também não tem um financeiro ideal, ou uma equipe pronta ali. E como é que foi esse teu processo, assim? Hoje você se diz muito grata por esse caminho, né? Mas como é que é para ti fazer uma análise desses 20 anos e entender que chegaram no local que desejam, mas que demorou um pouquinho mais, assim? Quando a gente inicia uma empresa, eu falo que é como nascer um filho. Ela não vem com manual de instrução. E aí a gente tem que ir aprendendo cada vez mais. E quando a gente começa, que a gente não tem recurso, tem um outro fato também, que lá atrás, quando a gente começou, eu fui convidada, a gente era em 4 sócios, a participar da equipe. Mas eu não tinha dinheiro para começar, precisava a gente fazer um caixa. Então um sócio me emprestou o dinheiro, aí eu paguei nos 2 meus primeiros prolabores da Delicatos e eu devolvi para ele. Então tudo começou assim, tudo muito pequeno, tudo com muito pouco recurso. E é aí que eu falo da parte da gratidão, porque eu não desisti no meio desse caminho e fui persistindo, mesmo diante de para mim era algo novo, o chocolate era tudo novo para mim. E a gente foi passo a passo, no meio desse caminho veio crises, como eu te falei, crises econômicas, né? Enfim, outros cenários externos também, né, que às vezes desgastam um pouco a gente aliou firme, não vou desistir, porque eu olhava para o futuro, eu falei, é impossível que eu lutei até agora e vou chegar lá na frente e não vai ter uma recompensa, né, uma hora eu vou chegar onde eu quero, mesmo com todas essas dificuldades. Não é fácil, olha, hoje empreender sem dinheiro é muito desafiador. Embora, sem querer romantizar, quando a gente tem menos recursos, a gente consegue ser mais criativo nas soluções, né? Exatamente. Acho que tem esse a gente tenta se reinventar. Quando vem que que a gente vê assim, essa semana eu não vou vencer, mas tem algo que me diz que eu vou dar um jeitinho, Então, ajusta aqui, ajusta ali, cria algo novo e segue. Porque os períodos ruins, eles vêm, mas eles não permanecem, né? Geralmente a gente tem mais períodos bons do que ruins. E os bons também não duram, né? Tudo são fases. Exatamente, né? tudo são fases. A gente pensar que os bons também não são feitos para durar, porque senão a gente se frustra muito, né? Exatamente. E o pessoal, como tu falou, às vezes ele romantiza o empreendedorismo. E não é fácil. Às vezes na segunda a gente começa super bem. No meio da semana, tu tá sem energia financeira nenhuma. Aí na sexta-feira tu já se equilibrou de novo. E a vida é assim, né? Os negócios são assim. Altos e baixos. Altos, né? E baixos. E aí você fala em dinheiro, né, Maria? Nós temos o nosso parceiro Sicredi, que tá junto aqui nessa temporada, né? E aí eu gosto sempre de fazer essa pergunta sobre o aprendizado que tu teve, né? Tu já falou dos custos ali, né? Que tu teve que fazer o cálculo. Mas qual foi o maior aprendizado que tu teve, assim, nessa jornada sobre o financeiro mesmo? Nossa, é uma pergunta, eu acho que uma das mais importantes. Que eu percebo dentro desse cenário do empreendedor é que as pessoas misturam os dinheiros, misturam os caixas, misturam o CNPJ com o dinheiro do CPF. E eu acredito, né, na minha caminhada, eu acredito que a parte que eu mais me perdi foi quando eu não fiz essa análise correta, né? A gente começa por fatores externos, às vezes começar a buscar recurso da empresa. E aí daqui um pouco tu vê, eu tirei mais do que eu deveria. Então eu acho de extrema importância, no momento que tu for empreender, determina um prolabore. Dinheiro é teu, dinheiro é da empresa. O momento que a empresa estiver andando, fluindo bem, que fez um caixa, eu preciso investir em tal coisa na minha vida particular. Então eu sei que eu tenho aquela reserva, eu vou poder fazer aquela retirada. E dinheiro de banco, nossa, é muito bom. Ele vem, ele te ajuda naquele momento, às vezes um investimento, uma máquina, mas tu tem que saber que ele não é teu. Tu tem que se organizar para devolver.
É um aprendizado que às vezes vem a duras penas, né? Exatamente, isso aí. Mas a gente fala do Sicredi, assim, da importância também de escolher parceiros que vão poder ajudar, né? Eu sou cliente, sim, gosto muito, porque eles têm um atendimento personalizado, às vezes nos ajudam a entender o que faz sentido, o que não faz sentido, que investimento vai ser mais vantajoso, né? E é uma espécie de... é uma consultoria, assim, um atendimento que ele vai além, assim, do emprestar dinheiro, se for o caso, né? Então, a gente tem uma relação bem bacana. Exatamente. Assim. Nós também somos parceiros do Sicredi, já trabalho com a cooperativa há muitos anos, e eles me auxiliam bastante nesse sentido. Agora há pouco também a gente fez um investimento no equipamento, né? Foi através também de uma linha de crédito do Sicredi, mas eu queria, como a gente trabalha com essas datas, eu também chamei eles, né, para fazer uma análise do que seria melhor. Eu falo depois, eu só queria pegar esse crédito, mas passando essa temporada de Páscoa, onde a gente vende mais, né, entre um volume maior de dinheiro, eu quero quitar uma parte, não quero ficar com... Então eles me auxiliaram em toda essa parte, como eu deveria fazer, o que era melhor, como quitar em partes, né, o que ia pagar menos juro. Então isso é muito importante, ter com quem contar. Até sobre essa questão, Maria, é algo que acho que é legal falarmos também, porque tu tem algumas datas especiais em que a demanda aumenta muito, né? Isso é uma vantagem, assim, chega em tal período, você sabe que vai aumentar ali, que vai vir um dinheiro extra, ou dificulta às vezes na logística? Como é que funciona? Tem os dois lados, porque muda tudo, né? Muda todo o cenário. A gente passa, eu sempre falo, 6 meses de calmaria e 6 meses de turbulência. Porque fazer um Natal e uma Páscoa, ele requer uma organização muito grande. Desde a compra de matéria-prima, que se a gente não se antecipar, não for, não pensar nisso, acaba ficando sem matéria-prima, porque isso tem que ser bem antecipado, né? A Páscoa ela ocorre em abril e a compra tem que ser feita no mínimo quase que 6 meses antes. Então é todo um processo de organização, né? Mesmo a gente já trabalhando há 20 anos nisso, sempre se tem uma preocupação de planejar tudo certinho, né? Porque também não dá para depositar tudo em cima das duas datas, né? Tem que pensar que depois a gente tem outros 6 meses que também tem os mesmos gastos, os mesmos custos, né? E aí vocês têm produtos, vocês vão lançando novos produtos ao longo do ano também? Como é que vocês fazem assim, esse desenvolvimento de novas ideias? Ou onde é que buscam as tendências assim, do chocolate? Exato. Hoje é um mercado assim, que também está mudando a toda hora, né? No passado tinha barras de chocolate, alguns bombons e era aquilo. Mas hoje o mercado do chocolate evoluiu demais. E ele anda assim... muito rápido, toda hora tem tendência, tem lançamento, e a gente está sempre em busca, né? A gente fica ligado, os próprios fornecedores nos passam o que às vezes começa lá fora, né? A tendência, até chegar aqui demora um pouquinho mais, e a gente já está em busca de matéria-prima, de curso, de testes, de tudo para lançar aquele produto. Que tem produtos que eles vêm, são tendência 2, 3 meses, dá uma esfriada, já entra outro produto, né? Agora, por exemplo, no momento, são as famosas barras de Dubai, né? O que está em ascensão no mercado do chocolate. E o público em geral, o público aqui regional, ele recebe bem? Ou já teve algum caso, assim, de algo que era uma tendência no Brasil ou no mundo e aqui não teve muita saída, assim? Já teve alguns produtos que não fluíram como a gente pensava. Até algumas vezes, assim, até é frustrante por a gente investir, criar uma embalagem e não foi tão bem recebido. Já aconteceu isso, sim. E aí tem que também ir testando, não tem muito o que fazer, né? Exatamente. Tem que testar e pôr para o mercado avaliar, ver se vai ser aquilo mesmo ou não que eles esperam. E corrigir o que for necessário. Exatamente. Maria, nesse processo da empresa, né, dos mais de 20 anos, vocês foram trocando de endereço, né? Achei interessante, assim, porque vocês começaram também muito lento, assim, e com muita responsabilidade, né? E foram avançando, foram trocando de endereço. Agora você falou que fez um investimento num maquinário novo, né? Como é que você toma essas decisões? Como é que você sabe que, não, esse é o momento para dar um passo maior, trocar de endereço, ou esse é o momento para a gente investir na produção ali? Então,
Desde o início a gente sempre trabalhou em salas locadas, não tinha sala própria. E lá em 2015, quando começou aquela crise no país, eu comecei a pensar, eu tenho que pensar em algo, começar a construir algo para mim, né? Não vou passar a vida inteira pagando aluguel, até porque a gente tem loja e tem a indústria, a sala de manipulação. Não tem como, não quero mais isso, né? Eu vou me desafiar mais uma vez. Então eu tinha essa sala, que eu tinha projetado ela para um outro negócio, que acabou no meio do caminho não acontecendo. E eu falei, só que não era no centro, né? Mais uma vez, eu pensei, será que é viável eu sair do centro, né? 11 anos aqui e mudar de endereço. Aí então eu comecei a conversar com pessoas que já tinham comércio naquela região e eu falei, não, é a hora, agora é a hora. Eu fui para um treinamento antes de fazer essa mudança de endereço para ter certeza que alguém pudesse me ajudar, né? Nesse processo. E fiz a última Páscoa naquele mês e falei, não, agora eu tô indo, depois eu vejo como eu me organizo lá. Então eu acredito que foi desafiador. Eu digo que dentro desses 20 anos eu acho que foi a decisão mais difícil que eu tive. Porque eu estava consolidada no endereço que todo mundo me conhecia. E lá é centro também, mas é mais fora, né? E questão assim de 15 dias que eu estava lá, nem estava com tudo montado, os clientes começaram a me procurar lá. Eu falei, opa, posso investir aqui, que vai dar certo. Não é necessariamente um produto que a pessoa precisa ter um acesso assim muito rápido, né? E hoje a empresa não atende só no varejo, né? A gente atende lojistas de fora também, então o público não precisa se dirigir até lá. E é uma região que hoje já praticamente é centro, né? Isso, fez 7 anos que eu estou lá. Hoje eu já vejo com outros olhos, né? Aos arredores cresceu muito, né? Já ficou num ponto assim que eu digo estratégico da cidade. Para ti foi a decisão mais difícil porque exigia um investimento maior ou por essa troca assim que você ficou insegura? Eu fiquei insegura pela troca e pelo investimento que eu ia ter que fazer, né? Porque a sala tinha que começar do zero, né? Preparar ela. Porque quando a gente trabalha com alimento, exige uma preparação maior também. Hoje você tem uma equipe que também é sazonal, né? Você precisa buscar mais pessoas nesses períodos em que aumenta a demanda, né? Tipo Natal e Páscoa. Isso, tem isso também. Nessas datas a gente aí busca pessoas que nos auxiliam, né? E durante o ano, aí eu estou lá, daí tem mais algumas pessoas que estão lá para auxiliar, algumas direta, outras indiretamente. Mudou bastante também o cenário do começo para agora em relação ao número de pessoas que trabalham contigo? Mudou bastante. Quando a gente fazia tudo manualmente, precisava de muito mais pessoas envolvidas, né? Agora, com o passar do tempo, a gente foi comprando equipamentos, enfim, facilitando essa mão de obra. Pelo que eu percebi, Maria, é que eu falo muito dessa tomada de decisões, porque empreender é tomar decisão toda hora, né? E a gente fica, às vezes, muito insegura, né? Com medo de tomar uma decisão errada e aí precisar corrigir ali algumas coisas, né? Mas eu entendi que no teu processo, assim, tu costuma conversar muito com as pessoas, né? Buscar profissionais que já estão atuando na área. Tu diria que esse é um segredo, assim, teu... Não um segredo, mas, assim, algo que pra ti funciona muito bem quando precisa tomar uma decisão e buscar essas informações com outras pessoas. Exatamente. Como muitas pessoas veem isso como concorrência, eu vejo como benefício. Porque trocar experiências dentro do mesmo tipo de mercado, eu acredito que só agrega. Então eu tenho muito contato com outras chocolatarias de fora da cidade também, outros municípios, que a gente troca de experiências, fornecedores, até algumas receitinhas. Hoje você já é uma referência na região, né, Maria? Provavelmente também outras pessoas vêm em busca do teu conhecimento, assim, né? Tu também é super aberta para essas pessoas. Sim, inclusive a gente teve ontem um fato que é uma empresa nova que está começando no ramo de uma cidade vizinha, né? Nesse mercado de cestas e presentes. E ela falou, eu tô bem perdida porque eu não sei aonde buscar a fornecedora, aonde. Eu falei, não, mas
o que estiver ao meu alcance, porque um dia também eu precisei, né? Eu acho que a gente não tem que ver tudo como concorrência, né? Porque senão acaba virando uma briga que não te leva a lugar nenhum, né? Uma disputa. Hoje a gente tem que ser parceiro das outras empresas, eu acredito muito nisso. Eu acho que essa tua postura vem muito da segurança do teu produto, assim, que teu produto, ele tem um diferencial, ele vai ser delicados e por mais que outras empresas surjam aí no mercado, tu vai continuar com o teu público ali, né? Exatamente, e mesmo a gente agora buscando equipamentos, a grande preocupação nossa é não perder a essência do artesanal, né? Que é algo fácil de ocorrer, né? Porque se tu começa a aumentar a produção, Por né? isso que a gente não abre mercado, a gente não trabalha com... Os únicos mercado que eu falo é mercado mesmo, onde o pessoal vai comprar alimentos e tal. A gente não atende, só atende alguns da cidade aqui, e fora daqui é específico somente lojas de presente, papelarias, delicatesses. Vamos falar um pouquinho dos produtos que vocês têm hoje, né? Que talvez quem esteja nos ouvindo e nos assistindo não conheça toda a linha que vocês trabalham, né? O que hoje vocês disponibilizam, assim, para o consumidor? Isso. Então, hoje ainda continua sendo o nosso produto chefe, que eu falo, é o bombom recheado. Ele ainda continua sendo o produto mais vendido. Foi o que começou e o que continua. E aí, com o passar dos tempos, a gente foi criando outros itens. Hoje a gente tem 5 sabores de barras de chocolate, alguns chocolate puro, chocolate 70%, chocolate com amêndoas. Temos uma variedade grande de produtos, por exemplo, agora estamos se aproximando da data dos namorados. Corações lapidados recheados. Temos uma linha de drágeas também, que são as castanhas, as amêndoas banhadas no chocolate. E aí vocês montam cestas também. Isso, hoje a nossa especialidade maior é montagem de cestas. Hoje nós temos 365 dias no ano. Todo dia, se pegar o calendário, tem uma data. Então a gente procura, temos 2 datas fortes, mas porém todos os dias do ano tem algo. Tem muitas pessoas de aniversário, tem gente chegando e saindo de empresa, tem palestras, tem eventos. A gente atende muito também os bombons com os eventos. Por exemplo, vai fazer um baile, alguma coisa assim. Hoje a gente sabe que cada vez tem menos mão de obra, né? Então o pessoal já pega a sobremesa pronta. Vocês fazem também produtos personalizados, assim, se alguma empresa quer fazer algum brinde especial, né, em alguma data? Isso, o chocolate corporativo não é tanto o nosso forte. A gente faz alguma coisa assim mais específica, mas não é o nosso produto principal. Mas se eu quiser ir lá e montar uma cestinha para os meus funcionários... Sim, pode, sim, isso sim. Aí a gente monta o corporativo que eu falo daí, todas iguais. Mas o chocolate em si personalizado, a gente quase não está mais trabalhando. Mas tem algumas opções, né? Teve um jantar da Cisate que era... Exatamente, isso. Tem algumas coisas que o pessoal pede muito. Você não desenha nossa logo no chocolate? Não, a gente pode fazer esse trabalho aí. Criar um produto, né? Fazer um produto, daí vai lá a tua logo, um tagzinho, talvez um adesivo. Tem várias maneiras também de personalizar, né? E o chocolate, ele é um presente que é muito difícil de desagradar, né? Então, ele é uma opção bacana quando você, por exemplo, não conhece muito bem a pessoa, né? Não sabe o que dá, escolhe delicados. Exatamente, o pessoal... A gente recebe muito dos clientes isso. Eu já dei tanta coisa, não sei o que dá. Pensei numa cesta, porque a cesta não vai ter troca, né? Ou, se a pessoa não gostar de algum produto que for na cesta, alguém da família vai gostar. Ou vai repassando. Vai repassando, exatamente. Então a gente trabalha com as cestas em todas as datas. Bom, para quem quiser saber mais informações, no Instagram de vocês tem tudo o que precisa, né? Isso, tem todas as informações lá, mas pode deixar aqui também. Tem nosso Instagram, que é Delicatos Chocolataria. Nós estamos localizados, então, na Fredolino Chimango, número 27. Agora ficou bem pertinho a localização, que é uma quadra do Mercado Econômico. Beleza, muito bem. Você, há 20 anos atrás, né, trouxe essa novidade para Tapejara, né? Foi o início de um sonho lá. Você teve esse processo de separação da sociedade, né? Trouxe aqui essa questão
dessa dificuldade que tu teve, por exemplo, para a definição dos custos, né, que faltava ali uma confiança no teu trabalho, e mais ou menos, um pouquinho antes, assim, final dos anos 90 ali, a gente, já falei isso aqui, mas quero saber a tua opinião, tentou fazer um programa muito parecido com esse aqui, lógico que não era em vídeo, porque não tava esse boom, né, de vídeo, fazer vídeo era muito difícil na época, e houve uma dificuldade, assim, de encontrar mulheres que se dispusessem a falar, porque já existiam mulheres que empreendiam, né, a gente tem uma história em Tapejara que as mulheres sempre tiveram esse papel. Só que me parece que elas não se colocavam nesse lugar, assim, por não se sentirem confiantes mesmo, assim. Como é que tu faz a leitura do cenário hoje e 20 anos atrás? Tu acha que tu também teria dificuldade se te recebesse o convite lá atrás para estar aqui falando da tua trajetória como empreendedora? Sem dúvida. Sem dúvida. E confesso que levou um tempo para mim criar essa segurança de dizer, não, eu sou mulher e eu virei empreendedora. Até de falar isso. Era quase que um tabu, né? Porque as pessoas mesmo imaginavam. Eu vou contar bem rapidinho uma história que aconteceu comigo, que eu acho que vai retratar um pouco do que tu me falou. Porque na cabeça das pessoas, a mulher ser empreendedora, eles criam algo assim meio que fantasioso. E teve um momento, foi bem lá no início, isso uns 19 anos atrás. E uma pessoa veio me conhecer. Ela era amiga de um dos meus sócios e tal. E quando ela chegou, ele apresentou, essa é a Maria, minha sócia e tal, né? E daí ela deu uma recuada assim, ela falou, essa aqui é a Maria? Daí eu vi que ela ficou surpresa. Eu disse, tu ficou surpresa? Não, ela falou, é que eu achei que a Maria era uma mulher grande. Criou uma mulher alta, de salto. Exatamente. A gente passa por situações assim. Exatamente, então eu acho que no passar dos anos foi se perdendo isso. Todo mundo pode, todo mundo consegue, né? E principalmente as mulheres, dentro delas elas têm uma força interior muito grande. E é importante a gente aparecer, né, Maria? Exatamente. Justamente para evitar esse tipo de situação, assim, né? Porque o homem, qualquer um pode ser empreendedor, a mulher não, ela tem uma imagem ali que, ainda que se cria no imaginário, né? Exatamente, olha aí. E aí, nós temos um quadro que fala um pouquinho sobre essas questões de sociedade, né, do nosso papel, assim, de como a gente pode transformar também algumas coisas que a gente gostaria, que é o quadro Empreender é Resistir, que aí a gente dá essa almofadinha para você, que a gente fala que é uma almofadinha da verdade. E aí, você sendo super honesta e sincera, né, e eu sempre falo também, não que não estivesse sendo até agora, mas assim, abrir o coração mesmo sobre... se você tivesse esse poder de transformar algo na sociedade, o que tu mudaria, assim? O que seria diferente no mundo em relação às mulheres para ti? Eu colocaria menos rótulos nas mulheres. Hoje eu vejo que, claro, a imagem da Delicatos é a minha imagem. Mas eu percebo que quando a gente é mulher, mãe, empreendedora, às vezes nem sempre é difícil nós mantermos uma imagem. Nem todo dia a gente vai conseguir sair maquiada de casa, com o cabelo arrumado, né? E hoje eu percebo que a sociedade cobra um padrão, um monte de rótulos. Tu é empreendedora, tu tem que estar nesse nível dentro da sociedade. E nem sempre é assim como as pessoas imaginam. E o grande problema disso, eu vejo que às vezes a gente se cobra uma performance ali que exatamente, naquele dia não está disposto àquilo, né? Que a rotina de uma mãe, de uma empresária, enfim, e que não seja empreendedora também, né? Uma mãe que sai todos os dias para o seu trabalho, não é fácil manter, né, todo dia uma aparência bonita. Tem dias que é complicado, porque é árduo, a tarefa confesso que não é fácil, né? Também tive filhos nesse processo, né? E a gente sabe que é bem difícil. Então acho que a sociedade tem que aceitar mais as mulheres no natural, né? Não é todo mundo que vai conseguir
abriu uma empresa e já está fazendo procedimento estético, está indo todo dia no salão. Isso eu percebo que às vezes as pessoas se martirizam por isso, principalmente as mulheres. Não há um problema em fazer isso, o problema é quando é essa cobrança, né? Que ela não é assim, Maria, você precisa estar assim, mas assim, nós sentimos no dia a dia que existe essa pressão. Existe essa pressão. Muito bacana, concordo. Vamos rotular mais os chocolates com muitas coisas boas, né? Isso aí. E menos as mulheres. Maria, a gente está se encaminhando para o final da nossa entrevista. Já quero agradecer muito a tua presença, assim, muito bacana. A tua história é incrível, né? Acho que de superação e criatividade, e sempre inovando. Acho que isso é um exemplo, assim, para muitas mulheres e homens que querem empreender ou que já estão empreendendo. Acho que realmente, sim, é uma história de sucesso. Eu, particularmente, sou muito fã dos produtos de vocês, assim, eles são realmente deliciosos. E quero saber o que vem aí para o futuro, se você costuma fazer um planejamento ou se você vai enxergando as oportunidades e agarrando elas para transformar a empresa nesse sucesso que é. Com certeza, a gente sempre pensa no futuro, né? O futuro, ele sempre é incerto, porque a gente não o conhece e não chegou lá ainda. Mas tenho sim, eu me vejo ainda muitos anos em frente a Delicatus, mas buscando um pouquinho mais de tecnologia, menos braçal e mais tecnologia, sem perder a essência do artesanal, como te falei anteriormente. Que aí tu consegue também se liberar para outras questões e até, quem sabe, tirar umas férias mais longas. Isso aí, né? Tem que começar a curtir a vida um pouco também, porque afinal a vida não é só trabalho. Exato, eu acho que isso também é uma dica bacana, né, Maria? Porque quem é empreendedora acaba dedicando muito do tempo, né? Às vezes, muitas horas do dia, não consegue fazer essa... Né? Você falou da separação do dinheiro, né? Mas a separação do tempo, ela também é essencial para manter uma saúde mental, né? E física muito essencial. Porque a gente, às vezes, fica tão estagnado ali dentro, tentando resolver tudo, que quando tu vê, passou o período, saiu todo mundo e tu continua lá. É noite, é 8, 9, 10 horas e tu continua ali. Então isso, o meu futuro é uma das coisas assim que eu quero estabelecer mais horários. Também esse limite, assim. Eu vou finalizar aqui com uma frase tua que eu achei muito bacana. Você fez uma apresentação na reunião da CISAT e você trouxe assim que a gente não deve ter medo de começar, porque é muito melhor ter uma história para contar do que passar a vida contando a história dos outros. Eu achei incrível e eu queria saber se a Maria lá de 2003, quando surgiu a Delicatus, ela tinha consciência disso, assim. Não tinha. Eu sempre fui uma pessoa assim que eu não gostei muito de ficar muito parada, muito estagnada. E quando começou, eu pensei, eu quero chegar em algum lugar e não é esse lugar aqui, né? Eu quero mais, eu vou em busca de mais. Tanto que eu não desisti, né? Mas eu não imaginava chegar onde eu cheguei hoje, nessa proporção. Parabéns, porque chegou muito bem. E eu acho que é importante essa mensagem que tu deixa, né? Pra gente começar. Exatamente. Não dá pra ter medo de começar. Se fracassar no meio do caminho, começa de novo. É só corrigir, né? Nada vai ser assim tão grave que não possa ser. Se a gente for analisar a história dos maiores empreendedores, no meio do caminho eles tiveram muitos fracassos. Muitas perdas e ganhos, começaram, recomeçaram. E é por aí. Muito bem. Que você trilhe aí o caminho que deseja, siga fazendo a alegria das pessoas, né? Adoçando a vida, porque trabalhar com chocolate eu acho que deve ser muito prazeroso, assim. É muito prazeroso. Saber que você está presente em momentos especiais da vida das pessoas, né? Que é momentos que a gente celebra, né? Ou que a gente demonstra carinho através do chocolate. Então... nossos produtos sempre chegam em momentos felizes. Exato. Inclusive, hoje que nós ganhamos, agora vamos encerrar e comer os chocolatinhos, né? Exatamente. Obrigada, Maria.
Tá bom, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a você também que acompanhou essa conversa, essa doce conversa. Agradecer ao Sicredi, que é o nosso parceiro, né, que está sempre junto, cuida bem do nosso dinheiro, cuida bem de você, das empreendedoras. E a gente volta no próximo episódio, que vai ser o último episódio dessa temporada, que está sendo incrível. Até a próxima. Até.